Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 2 de março, terça-feira da segunda semana da Quaresma. E espero que a liturgia de hoje vá nos colocando cada vez mais neste caminho quaresmal até a Páscoa, de verdade deixar os nossos pecados, as nossas idolatrias, as nossas paixões, se queremos de verdade fazer Páscoa com o Senhor neste ano. E espero que o Senhor de verdade faça, nos dê essa graça, este dom de fazermos Páscoa com o seu Filho. Passar da morte, destruindo a morte dos nossos pecados na sua morte, para ressuscitar com Ele nesta Páscoa e de verdade experimentarmos a ressurreição e a vida. Por isso espero que as leituras de hoje sejam uma ajuda para cada um de nós. Porque a primeira leitura é do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10, e aí pega os versículos 16 ao 20. É uma leitura que, se você pega o início do profeta Isaías, pegar o versículo 10 em diante, até pegar o versículo 16, como será o que a gente vai escutar, o profeta primeiro censura sacrifício, holocaustos, a liturgia. Por quê? Não porque Deus os recuse, como dirá o nosso salmo responsorial de hoje, que é o Salmo 49. Porém, é porque o Senhor vê que a gente faz tantas coisas, as liturgias, nossas oferendas, jejuns, e talvez o façamos de uma maneira falsa, hipócrita, que não é a compulsão, a conversão do coração, que é isto que interessa ao Senhor. Por isso, a leitura de hoje, depois de ler o versículo 10, que é falando, ouvir a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra, aí vai pular, e o que diz o versículo 16? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações da minha frente, deixai de fazer o mal, aprender a fazer o bem. Isso é a Quaresma. Essa escola, este caminho, esse desejo do coração nosso de a gente abandonar o mal, os pecados, o egoísmo, a soberba, a luxúria, a inveja, a avareza, tanta bagunça, e começar a percorrer o caminho do bem, como dirá um salmo, porque eu posso me viciar na maldade. Pois olha, abandonar o mal para começar a fazer um caminho que é o caminho de Deus, os mandamentos, que às vezes, como dirá Jesus no Evangelho, é árduo, é um caminho duro, apertado, estreito, o caminho que leva à vida, mas é aquele que me dá prêmios, que dá coisas boas, que me ajuda, como termina a leitura. Se consentires em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Que coisa nos promete o Senhor. Por isto, eu espero que o Senhor nos ajude nessa Quaresma a ir fazer este caminho de conversão. Como que eu deixo as minhas paixões, minhas vontades, meus desejos? Pela confissão, irmãos. Olha, a Quaresma, cuidado. Tem gente que está abandonando esse sacramento da confissão, não indo à igreja, não procurando os padres. Sei lá, espero, hein? Talvez não vai dar para ter mutirão de confissões, porque implicaria aglomeração e tudo aquilo. Mas busque os padres, que estão disponíveis para atender a confissão. Tudo bem, máscara, álcool gel, tudo que você queira, mas busque a confissão. Prepare-se bem nesta Quaresma. Busque esse sacramento da reconciliação para que este ano tu e eu possamos fazer Páscoa com o Senhor. E eu espero que essa leitura seja um chamado de verdade a cada um de nós, a conversão e a penitência. E uma das coisas da penitência é a confissão. Espero que o Senhor nos ajude. Porque o Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao 12. É uma puxada de orelha que dá Jesus, porque ele diz assim ao povo: olha, os fariseus e os mestres da lei têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer
de observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações. E esse que é o problema. Porque nós podemos, como já nos dizia o Senhor ontem através do Evangelho, cuidado. Nós, às vezes, podemos usar uma régua para medir os outros, exigindo que os outros sejam perfeitos, que rezem, que venham à igreja, enquanto eu o quê? Eu vou me desculpando, olha, eu não tenho isto, não dá para ir hoje, e sempre vou desculpando. A mim, misericórdia, ao outro, a lei, a exigência, não, a cobrança. Ele nos lembrava ontem o Evangelho, com a régua, com a fita de medir, que a gente usa para medir os outros, é a régua que nós vamos ser medidos. O Senhor usará para nos medir. Eu lembro, meu catequista sempre dizia, cuidado, você julga aquele que adultera, aquele outro que mente, aquele que fala, aquele que fofoca, aquele que é orgulhoso. A gente sempre tem rótulo para todo mundo. E para nós, tadinho de mim, e sempre com aquela cara de anjinho, muito fraco, preciso que tenham paciência comigo, misericórdia, mas com os outros, a lei, cuidado. É isto que está dizendo Jesus. Os fariseus, é verdade, ensinam corretamente, mas exigem dos outros, mas eles mesmos não fazem. E nós, às vezes, podemos correr esse risco. Meu catequista, quando eu terminei a frase, me dizia, você julga isto, aquele pecado naquele irmão? Cuidado que este pecado estará te esperando na esquina. Não julgue, porque com a medida com que medirdes, sereis medidos também. Por isso que o Evangelho de hoje, parece que essa semana começamos nessa toada, porque é isso que fala Jesus, não? Porque os fariseus e mestres da lei, eles amarram pesados fardos, colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos como gente boa, que reza, que cumpre, mas no fundo, diz Jesus, olha as suas atitudes, Deus vê, mas não agrada, porque vivem na hipocrisia. Fazem, dizem, mas não fazem. Esse é o problema. Não? Jesus fala que eles gostam dos primeiros lugares, serem chamados de rabi, serem chamados de mestre, de rabis, não. E aí Jesus fala, olha, quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos os outros são os irmãos. Não na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso pai que está no céu. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo, etc. Porque no fundo, os fariseus queriam o ofício, não, o benefício, mas não o ônus da missão que eles têm. Por isso, espero que nós também, em relação ao mundo, não queremos fazer prosélitos, querer converter o mundo e nós quê? Primeiro nós, ter o mesmo coração, o mesmo sentir do mundo. O mundo está doente. As pessoas estão escravas do seu orgulho. E eu entendo eles, porque se eu examinasse bem meu coração, veria não o bem que eu gostaria de fazer, mas tantas vezes o mal que há nele. Que estou escravo de tanta coisa, que quero fazer o bem e quando vou ver faço o mal. E aí eu vou compreender os outros, vou ter misericórdia dos outros, para ajudá-los com a minha oração, com o meu amor, a minha paciência, né? etc. Também a minha correção fraterna, ou seja, mas ter caridade, ter amor, da mesma maneira que eu peço ao Senhor que venha em meu socorro e me converta, me ajude, tenha misericórdia de mim, também exercer essa misericórdia, essa compaixão para com os outros. Eu espero que o Evangelho de hoje nos coloque nesse sentido quaresmal de conversão pessoal, mas também de caridade e misericórdia, de prestar um serviço ao outro, e da mesma maneira que é difícil para mim me converter, ter um pouquinho de caridade e paciência com o outro,
mas ajudá-los a que eles se convertam, mudem de vida e para poderem também fazer Páscoa com o Senhor esse ano. E espero que o Senhor ajude a todos nós nesta quaresma. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra que nos dás. Ajuda-nos de verdade a ter desejos da conversão, mas também ter desejos de ter caridade, misericórdia, paciência para o outro que erra, porque é isto que nós estamos pedindo a ti, que tenha paciência conosco, misericórdia e compaixão. Dá-nos a graça do dom da conversão nesta quaresma, para morrermos ao pecado e fazermos Páscoa com teu Filho este ano. E te pedimos por ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.